Bom dia! Oh, manhã bonita, glória a Deus. Vamos estar falando de mais um personagem bíblico, né? Jesus, principal, né? Glória a Deus. Nós vamos estar falando hoje, meus queridos, no livro de João, no capítulo 14. Se você quer também pegar a palavra de Deus com clique, todos os dias fala a mesma coisa, que eu quero que vocês façam algo para Deus, para que no dia que Jesus vier, você não será pego de mãos vazias. Você pode estar escrevendo no nosso canal, você está dando like, fazendo comentários e também compartilhando. Você pode compartilhar com muitas pessoas. Às vezes você foi convidado para pregar numa igreja que tinha apenas 200 pessoas. E aqui você pode pregar para milhares de pessoas, mandando esta mensagem. Hoje nós vamos estar falando, o pastor Antônio vai estar falando hoje, dos sinais e maravilhas de Jesus. Tá bom? Está lá no livro de João, capítulo 14 e versículo 12, que diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiorais do que estas. Farás maiores do que estas, porque eu já vou para meu Pai. Jesus está falando, ele já está indo para o Pai. E nós estamos aqui se preparando para quando ele voltar. Ele vai vir. Quando ele chegar, quando ele vier buscar os puros escolhidos, você precisa de estar preparado também para subir, tá bom? Às vezes você ainda não fez algo para agradar os olhos, para agradar Jesus, mas ainda está em tempo. Pregue a palavra de Deus enquanto há tempo. Enquanto há fôlego de vida, meu querido, há esperança de salvação. E você está aí, não fica com essa voz parada no seu celular, no seu YouTube, mas transmite, compartilha para muitas pessoas. Você tem livre acesso, toda liberdade, toda autonomia de fazer algo, tá bom? No livro de João, capítulo 12, que nós lemos, e vamos dar continuidade, vamos falar de alguns dos mistérios, algumas coisas que Jesus fez aqui na terra, porque ele era verdadeiro, ele estava ligado ao Pai, ele não pecou, ele veio para uma missão aqui na terra, e essa missão ele deixou para nós também fazermos aqui na terra. Por isso é que eu estou fazendo e conto com a sua colaboração para você nos ajudar, tá bem? Tá bom? Você notou como a primeira igreja cresceu rapidamente em quantidade e em qualidade? Na qualidade das orações e decisões, na qualidade do estilo de vida. A quantidade aumentou, mas aumentou muito mesmo. E precisa de aumentar mais, depende de você. Qualidade dos líderes. Quantidade cresceram, meus queridos. Como pode ser isto entre o povo tão oprimido e ignorante? Uma das razões eram os sinais e maravilhas frequentes de Deus, mas ainda hoje acontece. Acontece. Às vezes as pessoas pensam que não acontece, acontece, você vai diretamente, vai pelo atalho. O atalho, você sabe com que é o que chega mais rápido. Atalho é aquele que você falou com Deus, ele age na hora, é instantâneo, tá bom? Emmanuel diz, está conosco. Depois da era do Velho Testamento, com a sua abundância em sinais e milagres, veio o nascimento do nosso Senhor e Salvador, que colocou as fundações base para o movimento cristão. Glória a Deus.
o movimento cristão que estava para ser iniciado. A vinda de Jesus foi seguida por sinais, maravilhas, anjos, revelações, sonhos profético e miraculoso. Milagres estavam acontecendo, aconteceu e está acontecendo até hoje. O que distingue o povo de Deus dos demais povos na terra? Moisés diz lá em Êxodo capítulo 33 e 15, que era a presença de Deus conosco que nos faz único povo sobrenatural por excelência, mais do que pelos nossos conhecimentos naturais. Vivemos pelo conhecimento de revelação, por cada palavra em que a boca de Deus, por intervenções divinas e pela provisão sobrenatural. Glória a Jesus. O exemplo de Jesus nos deixou. Jesus realizou a vontade de Deus e nos mostrou exatamente como o Pai ama e cuida das pessoas. Meus queridos, assim como Jesus fez os sinais, milagres aqui na terra, Ele deixou para nós também. Nós estamos bem pertinho de Deus. Nós estamos aqui com toda intimidade, liberdade de falar que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, porque Ele faz tudo isso. E muitas vezes nós estamos ignorantes, nós somos ignorantes, nós somos negligentes e deixar de falar aquilo que Jesus fez. Glória a Deus. Meus queridos, o exemplo de Jesus nos deixou. Jesus realizou a vontade de Deus. Não somente nos manda fazer o mesmo, senão coisas ainda maiores com o poder que Ele nos dá. Ele nos dá o poder. O poder é dele, mas Ele deixa que a gente usa, desde que temos a intimidade com Ele. Tá bom? O que Jesus fez? Muita coisa, meu irmão. Muitas e muitas coisas, muitos milagres. Olha só, milagres da transformação de água em vinho. Grande milagre, transformar água em vinho. A cura do oficial do rei, do filho do oficial do rei. Ele curou, sem mesmo ir até onde o rapaz estava. Foi uma cura instantânea. Foi uma cura que ele ligou o pensamento dele, o pai, ele ligou o pensamento naquele jovem, e aquele jovem, aquele moço, foi curado. Ele curou a sogra de Pedro, limpou um leproso, curou um paralítico. Muitos milagres que Jesus fez. O homem potente era curado, a mão murcha, o servente do centurião, o fluxo do sangue, a mulher que estava com fluxo de sangue há muitos anos. Ela estava doente e tocou em Jesus, tocou na veste dele. Só de tocar na veste de Jesus ela foi curada. Meus irmãos, a mulher teve fé suficiente para receber a cura. Homem cego curou surdos. A filha de uma cananeia que estava doente, Jesus curou. Surdo, mudo, curado. Homem cego, 10 leprosos. 10 leprosos foram curados. Uma mulher com espírito demônico. Ela tinha verdadeiramente um espírito imundo, mas ela foi liberta. O filho da viúva foi curado, ressuscitou, né? Glória a Jesus, através de Eliseu. A filha de Jairo, que estava numa situação, Jesus falou, ela dorme, ela só dorme. Pode preparar uma comida para ela, que ela já vai se alimentar. Os milagres de levantar os mortos, milagres da libertação, os endemoniados, a criança louca. Foi muita coisa que Jesus fez e Ele está fazendo ainda. Basta você crer. Milagres sobrenaturais. Glória a Jesus.
uma tempestade acalmada, caminhando no mar. Quem pode andar sobre as águas, senão Jesus? Mas ele também amaldiçoando uma figueira que não dava mais frutos. Irmãos, nós temos que dar fruto. Nós temos que fazer algo enquanto é tempo. Olha só, uma pesca milagrosa também, que Jesus estava ali. Os pescadores, a noite inteira, e não conseguia pegar nada. Jesus chegou, lança a rede, lança, meu irmão, você vai pegar muito peixe. Meus queridos, ressuscitou Lázaro, a sua própria ressurreição, a própria ressurreição de Jesus. É muito bom servir a Deus, servir a Jesus, aparecendo para seus discípulos depois da morte dele. Os discípulos, enquanto pensavam que Jesus estava morto, Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos depois da sua morte. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele não tarda, ele não falha, ele age na hora certa. Crê somente que tu verás a salvação e terás a salvação. Você verás as vitórias, porque Deus, Jesus, ele é o de ontem, de hoje, eternamente. Está aqui, com todo o poder, basta você crer, tá bom? Crê somente que receberá a vitória. Que Deus nos abençoe. Você que está escutando, assistindo, está vendo esse vídeo, leva a sério, meu irmão, compartilha. Não fica parado, não. Faz algo para Jesus, faz algo para que naquele dia que Jesus vier buscar os puros escolhidos, você não será pego de mãos vazias. Faz algo enquanto é tempo, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Receba o abraço, receba meu abraço do pastor Antônio Faria. Eu não sei aonde que você está escutando essa mensagem, mas aonde você estiver, eu tenho certeza que Deus está com você, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo, se Ele nos permitir. Glória a Jesus.